Meus amados, são 4h59 da Grande Umuarama. Nós iremos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20 e o verso de número 11, que fala sobre o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias a Deus. Meus amados, é um texto bastante conhecido de todos os leitores da palavra de Deus, que fala sobre o juízo final. O juízo final não é para salvação. O juízo final não é para as pessoas ir. Os que irão comparecer ao juízo final, eles não irão ser perdoados dos seus pecados, não irão pedir misericórdia para Deus e serão atendidos, não. O juízo final, já está dizendo, juízo final, será para os que não tiveram a salvação em Cristo Jesus. São as pessoas que nunca aceitaram a Jesus como Salvador, que nunca deram crédito à palavra de Deus, viveram nesse mundo talvez 50, 60, 70, 80, não sei, e partiram dessa vida para outra, sem obedecer à palavra de Deus. Existe o julgamento das nações, existe a primeira ressurreição, que faz parte dos salvos, que irão subir juntamente com a igreja no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar para subir ao encontro do Senhor nos ares. E diz a Bíblia, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Esses aí serão ressuscitados na primeira ressurreição, no dia do arrebatamento da igreja, no dia da volta de Jesus. Mas esse texto que nós acabamos de ler, essa ressurreição, é a segunda ressurreição, que é as pessoas que irão diretamente para o juízo final. O juízo final não é para a salvação, porque a primeira ressurreição, sim, os que vão ressuscitar irão para
o arrebatamento da igreja, subirá ao encontro do Senhor com a igreja, para encontrar com o Senhor nos ares. Os salvos irão para as bodas do Cordeiro, e Jesus irá servir a todos os salvos. Agora, o texto que nós acabamos de ler não é para a salvação, é para a condenação, juízo final. O texto diz claramente que João, ele viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, o trono branco será no espaço, nos ares. O verso 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Ali vai estar o livro da consciência, o livro das obras, e as pessoas serão julgadas pelo que está escrito nos livros. Glórias a Deus. Quem irá comparecer no juízo final nesse dia? Todos aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos, os incrédulos, os parricidas, os que matam o pai, os parricidas, os que matam a mãe, os homicidas, os assassinos. A Bíblia diz que esse tipo de gente não herdarão o reino de Deus. Todas essas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, que viveram aqui na terra, que morreram sem arrependimento, sem reconhecer o senhorio de Jesus, sem obedecer a sua palavra. A Bíblia diz, meus amados, que todo joelho dobrará diante do Senhor, e toda língua confessará a Deus. Meus amados, esse dia será muito triste. Esse dia será de tristeza, de desespero. Pessoas que viveram aqui, mas pessoas que nunca deram crédito à palavra de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor da minha vida, por amor da sua vida. Você que está me ouvindo nessa tarde, talvez você já serviu a Deus, talvez você já pregou a palavra de Deus, talvez você um dia falou até em línguas estranhas, em mistério com Deus, orou por alguém, mas hoje você está desviado, não quer saber da casa de Deus, não quer saber de Deus. Naquele dia os desviados, que partir dessa vida, sem um arrependimento, sem uma reconciliação com Deus, irão estar lá no juízo final, sem misericórdia. E sabe quem vai acusar? Jesus hoje é o nosso advogado por excelência. Naquele dia, ele vai ser juiz. Satanás vai te acusar. Mas só que tem uma coisa, meu amado. Hoje é dia de nós reconhecermos os nossos erros. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de reconciliação.
Porque a pessoa a partir dessa vida sem salvação, o seu corpo vai ser sepultado lá no cemitério. A sua alma, o seu espírito irá para um lugar reservado por Deus. Não é um lugar bom. O lugar bom fica só para aqueles que serviram a Deus aqui. Mas para quem não serviu a Deus, não deu crédito. É uma pessoa perversa, uma pessoa maldosa, uma pessoa que não olha para Jesus, que não dá crédito à palavra de Deus. Naquele dia, ele vai estar lá diante do trono branco. Deus não vai ter mais misericórdia. Jesus é o nosso advogado hoje. Naquele dia ele vai ser juiz. É por isso que a Bíblia diz: hoje, filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que a Bíblia diz: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. Mas naquele dia não terá misericórdia. Os livros irão se abrir. Ele vai chamar de um por um. Aleluia. Glórias a Deus. E deu o mar os mortos. Ou seja, as pessoas que morreram afogadas. Pessoas que morreram em alto mar. Mas que nunca em sua vida reconheceram a Deus, a Jesus como seu Salvador. E deu o mar aos mortos que nele havia. Ou seja, o mar vai ter que levar os mortos que morrerem em alto mar ou em qualquer lugar da água diante de Deus para ser julgado naquele dia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Tem pessoas que brincam de ser religiosos, acha que simplesmente ir em uma igreja, ouvir talvez um sermão, mas não dá crédito à palavra, não obedece à palavra, vive de qualquer maneira. Mas só que a Bíblia diz, meus amados, hoje é dia de salvação. Você pode abrir o teu coração hoje e se livrar do juízo final. Porque o juízo final não vai ter misericórdia. Ali vai estar o pai, o filho, a mãe, que não obedeceram a palavra, vão estar ali julgados pelo justo juiz, sem misericórdia. Porque os livros vão se abrir e todos serão julgados. Aleluia. Olha o verso de número 13. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito, preparado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano vai para lá por desobediência à palavra de Deus, por desobediência ao Evangelho, por desobediência àquilo que Deus deixou para as pessoas seguirem, o Evangelho, a palavra de Deus.
A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano. As pessoas vão para lá por desobediência à palavra de Deus. Glórias a Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, meu amigo que está me ouvindo. Você que está afastado da casa de Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o verso de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus, hoje é dia de salvação. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada no rádio, na televisão, em praça pública, em todos os lugares. A Bíblia Sagrada está na tua mão. Mas muitas pessoas colocam a Bíblia no seu quarto lá, no escritório, aberta, como se a Bíblia fosse resolver alguma coisa, simplesmente por estar aberta. Não. A Bíblia, a palavra, deve estar dentro do coração das pessoas, não simplesmente aberta, porque ela aberta no escritório, na sua casa, não vai resolver nada se você não ler e não guardar a sua palavra, as verdades bíblicas. Meu amado, a Bíblia diz: enquanto a vida há esperança. Jesus te ama, meu amado. Fuja do juízo final e abrace a Jesus pela fé. Seja fiel a Deus, fidelidade ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, meu amado, nós sabemos que os dias são maus, são tenebrosos, é triste, mas eu quero te dizer nessa tarde, que naquele dia não haverá perdão, naquele dia do juízo final não haverá misericórdia. Não. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os ímpios, os pecadores, os incrédulos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas a igreja lavada, redimida e purificada no sangue de Jesus estará nas mansões celestiais, regozijando, se alegrando, cantando o hino da vitória ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, pense nisso. Jesus está às portas. Jesus está voltando a qualquer momento. Ele te ama e Ele tem um plano glorioso para realizar na sua vida. Aceite a Jesus Cristo hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã poderá ser tarde, muito tarde. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus está muito próxima. E a Bíblia diz: as pessoas que irão subir no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz assim: será um povo especial, zeloso e de boas obras. Zeloso por quê? Porque zela pelas coisas de Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei. Jesus bate na porta do teu coração nessa tarde, meu amigo, meu irmão. Aceite a Cristo como teu Salvador hoje. Não deixe para o amanhã, porque o amanhã não pertence nem para mim, nem para você. Quantas pessoas partiram dessa vida para outra sem reconciliação, sem aceitar Jesus como Salvador? Perdido. A sua alma agora está em desespero. O seu corpo está no cemitério, a sua alma em desespero.
mas no dia do juízo final irá comparecer diante do trono branco. Hoje é dia de nós refletirmos na nossa vida após a morte. Pense nisso, meu amado. Aceite a Cristo como Salvador. Fuja da ira vindoura, da ira futura. Viva hoje. Abra o teu coração para Jesus hoje. Não deixe para o amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã não pertence nem para mim e nem para você. Eu vou orar por você agora. Talvez você esteja em cima de um leito. Talvez você esteja dentro de uma penitenciária. Talvez você esteja no seu carro me ouvindo. No apartamento, na favela. Não importa. No casebre não importa. Ou na casa mais simples dessa cidade, desse estado ou desse Brasil. Mas você reconhece que você é um pecador, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já está pecando. Todos nós somos pecadores, por isso que nós precisamos todo dia pedir a misericórdia de Deus em nossas vidas, pedir perdão dos nossos pecados. Lembre-se disso, o amanhã não pertence nem para mim e nem para você. Vamos orar. Eu quero orar por você nessa tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi pregada. Nós sabemos que somos falhos, mas nós precisamos de Ti, Pai, para quando a trombeta soar, nós subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Não ficar para a grande tribulação, para o sofrimento eterno, para o juízo final, mas fazermos parte da primeira ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor toque no coração dessas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, para não ir para o juízo final, mas para ir subir no arrebatamento da igreja quando Jesus voltar. Pai, eu te peço uma bênção toda especial para os meus ouvintes, para os meus irmãos, para os meus amigos que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém.